Senhor, nós oramos. E nesta noite, Deus, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, mais uma vez sobre a vida do Teu servo, que se disponibilizou e se disponibiliza, Senhor, meu Deus, ó Pai, neste ministério tão precioso que é a pregação da Tua palavra. Que mais uma vez haja graça, unção sobre a vida dele, que nesta noite ele seja boca do Senhor. Meu Deus, porque a Tua palavra nesta noite será resposta para aquele, meu Deus, ó Pai, que estiver atento nesta noite. A Tua palavra será cura nesta noite para aquele que estiver disposto e a receber, meu Pai, nesta noite. Por isso nós abençoamos, que da mesma forma, Senhor, que ele está aqui e veio debaixo da Tua bênção, ele, Senhor, viverá esse tempo conosco, voltará debaixo da bênção do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado. Honramos também, meu Deus, a vida do pastor Fabrício, que está liderando o Teu servo. Meu Deus, nós honramos a igreja ali de Cachoeiro, de Caiçara, que aquele lugar continue crescendo e florescendo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós abençoamos, amém e amém, graças a Deus. Pela vida dele, seja muito bem-vindo. Essa casa te ama e te honra nesta noite, amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a minha família com a paz do Senhor. Queridos, alegria muito grande estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. É sempre bom nós estarmos onde somos bem recebidos, não é verdade? Dá uma olhadinha para esse irmão e diga para ele: é muito bom estar contigo. Eu trago um abraço do pastor Fabrício, tá? Já dei um abraço no pastor Vinícius. Ele mandou um abraço para toda a igreja. Vocês recebem um abraço do meu pastor, irmãos? Abram comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós iremos ler até o verso 8. Está cheio. Eu achei interessante esse verso 3. Por isso eu queria que os irmãos repetissem comigo só essa vez. Diga: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, depois que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, depois que o lugar se encheu de fumaça, então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas, em contrapartida, apesar de tudo, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, verso 8, eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Todarabá Adonai Elohenu Melech haolam asher notem et hadevareha bamashia Yeshua Baruhu ben ha. Amém. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, por ter nos dado a Tua palavra e por ter nos mostrado o caminho da salvação através de Jesus, o Messias. Bendito seja Ele. Amém. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta só uma vez. Te prometo, só vou te perguntar isso uma vez. Para esse irmão ou irmã do seu lado, diga para ele: qual é a razão de você estar aqui nessa noite? Teve gente que quase falou. Diga: qual é a razão de você estar aqui nessa noite? Eu vou te dar alguns motivos, e talvez, se você quiser confirmar com o seu glória, com o seu aleluia, com as suas palmas, fique à vontade. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque um dia Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Nas palavras do salmista, no Salmo 14, versos 2 e 3,
Ele diz que Deus olhou do céu para a terra entre os filhos dos homens e não viu um que fizesse o bem. Desviaram-se todos, tornando-se imundos. O apóstolo Paulo parece que ele achou interessante. Romanos, no capítulo 3 e o verso 23, Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão que é o idioma original do Novo Testamento. Essa expressão de Romanos 3 e 23 no grego é pantesgar remarton kai rasterunta itedoxes tuteu. Uma tradução livre desse versículo é: porque todos verdadeiramente erraram o alvo, tornando-se impedido de se aproximar da glória de Deus. A expressão que ele diz, destituídos estão, eu vejo nela duas palavras, uma palavra composta, a palavra rãs e a palavra teresis. Rãs é de onde vem a palavra porco no grego, e teresis, prisão. Embora a palavra talvez não dê base para nós fazermos uma tradução literal desse texto, porco preso. E deixa eu lhe perguntar só mais essa vez: onde é? É por isso que o salmista disse, no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor, ou pelo Senhor, na sua tradução, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor e adoração que muitos verão, ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse Deus que olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, viu que o homem, espiritualmente falando, estava semelhante a um suíno aprisionado, de tal forma que ele não podia se aproximar da glória de Deus, porque senão ele seria fulminado, obviamente. Esse Deus que olhou do céu para a terra, viu o homem nessa condição, despiu-se da sua glória. Nas palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 a 11, Paulo diz: de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrasse todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Anjos têm que se prostrar diante desse nome grande, homens têm que se prostrar diante desse nome grande, e demônios têm que reconhecer que há um nome sobre todo nome. E continuando o texto: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse Deus que olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, viu que o homem estava impedido de se aproximar da sua glória. Ele despiu-se da sua glória, veio até a terra. Nas palavras do evangelista João, capítulo 1, verso 14, ele disse: porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, além de ser cheio de graça, graça e verdade. O Dr. Billy Graham, em um dos seus livros, ele disse: o maior evento da história não foi o homem ter saído da terra e colocado os pés na lua. O maior evento da história foi Deus ter descido do céu e colocado os pés na terra para salvar pecadores. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse Deus que olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, viu que o homem estava impedido de se despiu-se dela, veio até a terra, foi até a cruz do Calvário, morreu no meu e no teu lugar. Aquela morte era minha, aquela cruz era nossa, mas ele nos substituiu naquele evento, morreu no meu e no teu lugar. Nas palavras do apóstolo Pedro: um Deus justo morrendo por pecadores, um Deus santo morrendo por pecadores. Mas o que nos alegra é porque ele morreu
Mas ele não está de braços abertos hoje, cabeça baixa, parecendo que está morto até hoje. Não. Ao terceiro dia, ele deu um brado de vitória e ressuscitou. E debochou da morte. Nas palavras do apóstolo Paulo dizendo na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 58, Paulo disse: aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele faz uma pergunta debochando da morte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, o que prende o homem na morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí Paulo grita: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Se parasse no 57, eu dava mais glória do que muitos de vocês, mas eu vou dar mais uma chance. No 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejais firmes e constantes, firmes, constantes e abundantes, porque no Senhor a tua obra não é vã. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse Deus que olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, viu que o homem estava impossibilitado de se aproximar da sua glória. Ele despiu-se dela, veio até a terra, foi até a cruz do Calvário, morreu no meu e no teu lugar, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias depois ele vai ascender ao céu. Mas antes que ele ascenda ao céu, ele reúne a igreja daquela época, os discípulos daquela época que tipificavam a igreja, e faz algumas promessas para eles. Começando em João capítulo 14. Na verdade começa em João 13, 31 e vai até o capítulo 17, que é o discurso de formatura dos discípulos, o último discurso para eles. Jesus diz no capítulo 14, verso 1, 12 e 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Anote na tua agenda: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei, ou vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, onde eu estou, estejais vós também. No mesmo capítulo, verso 16, ele disse, 17: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem ele, porque ele habita com vocês e estará em vocês. A razão de nós estarmos aqui nessa noite é porque esse Deus que olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer, despiu-se da sua glória, veio até a terra, foi até a cruz do Calvário, morreu no meu e no teu lugar, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus, e ele foi, pastor Vinícius, nos abriu uma porta que estava fechada. Por isso que em Apocalipse capítulo 4, qual capítulo? João diz depois do 1, do 2, do 3. O 4 é obviamente depois do 1, do 2, do 3. Não ri não. Ele disse: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta eu ouvi falar comigo, disse: sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer. Só que o salmista no Salmo 15 e no Salmo 24 viu essa porta fechada. Ele fez uma pergunta no 15 e no 24: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Ou quem entrará no seu santo templo? Aí Deus disse: anota aí a lista de quem vai entrar aqui: aquele que é puro de coração, limpo de mãos. E ele faz uma lista. Na primeira lista ele já diz: não dá para ninguém entrar. É por isso que no capítulo 24 ele vê alguém profeticamente falando, se aproximando, olhando para a porta que está fechada, e diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas,
e entrará o Rei da Glória. Aí alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Alguém vai responder para eles: o Senhor, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aí ele grita pela segunda vez. A gente lê correndo o texto, não percebe, mas ele pergunta pela segunda vez, ele manda pela segunda vez. A primeira vez ele é chamado de o Senhor da Glória, o Senhor poderoso na guerra. Levantai as portas da vossa cabeça. Na segunda vez ele diz: levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Alguém pergunta de novo: quem é esse Rei da Glória? Ele responde: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A primeira vez ele aparece sozinho, que é quando ele ressuscita e vai abrir essa porta. A segunda vez ele não aparece mais sozinho. A segunda vez ele aparece com um exército. A segunda, vou dar mais uma chance para melhorar o seu glória, para já começar a pregar. A segunda vez ele não aparece sozinho. A segunda vez tem um exército com ele. Mas eu estava junto com ele. Eu sei que muitos aqui estavam. Eu vi um justo sequer despiu, que a sua glória foi até a terra. Veio até a terra, foi até a cruz do Calvário. Morreu. A sala lotada de gente. Ela disse: pastor, tem os pentecostais históricos, os clássicos. Eu não vou entrar em méritos aqui. Mas ela não perguntou de quem é batizado com o Espírito Santo. Perguntou, evidente, que é cheio do Espírito Santo. Eu disse que tem pelo menos 26 características, mas eu vou contar para a senhora só 2 delas. Ela gosta desse negócio de hebraico, de grego. Eu disse: a senhora sabe que o nome Espírito Santo é Ruach HaKodesh em hebraico. É só falar Ruach, mas é Ruach HaKodesh. E no grego, Pneumatohagios. No grego, Ruach em hebraico é vento, sopro, ou aquele que não é visto. Para ela, só está vindo do Espírito Santo. Não achei ainda. Se você achou, por favor, me mostre. Obra para Cristo ser glorificado. Essa é a primeira característica de quem é cheio do Espírito Santo. Ele não quer aparecer, ele faz para a glória de Deus. Ele prega bem para a glória de Deus, canta bem para a glória de Deus, adora bem, mas tudo isso para a glória de Deus. Aí a segunda característica está no outro nome, que eu vou chamar de sobrenome, embora não é sobrenome, porque o termo hagios no grego, um adjetivo, ele coloca pneuma como monádico, o único daquela espécie. Por isso que eu creio plenamente na Trindade, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. O termo hagios no grego, santo. Kadosh no hebraico. O dia que Cristo volta para buscar a tua noiva, que foi adornada pelo Espírito Santo. Esta é a razão de você estar ouvindo esse pregador enjoado falar até agora. Esta é a razão que arrancou você da tua casa e faz com que você esteja sentado aí até agora. Tem gente que já glorificou, já chorou, já levantou as mãos. Tem gente que adorou mais do que o pregador que está aqui para pregar. É por isso que você saiu da tua casa, porque você está aguardando aquele grande dia, o dia do nosso encontro com o nosso noivo. De verdade, quem aguarda esse dia, uma mão para o céu é pouco demais. O texto que nós lemos: no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A pergunta é: que dia é esse? No calendário, 640 a.C. Nacionalmente falando, um dia catastrófico para Jerusalém. Particularmente falando para o profeta, um dia ruim demais para ele, porque ele tinha perdido o seu ente querido. Uns dizem que era tio, outros dizem que era primo. Para ele era um momento ruim. Para a nação, um momento ruim, porque Uzias era um dos melhores reis do reino sul de Israel. Para o templo era ruim, porque aquilo desmotivou os adoradores. Há quem diga que naquele ano a adoração ficou meio complicada. O povo começou a fazer uma barganha com Deus. Vou lá para receber vitória, isso e aquilo. A essência da adoração tinha sido perdida, entre aspas. Então nós temos um ano ruim, nacionalmente falando. Nós temos um ano ruim para o profeta, particularmente falando. Nós temos um ano em que a espiritualidade do povo não está tão lá grandes coisas. Mas isso
não impede Deus de se manifestar para o profeta. E vou te dar mais uma chance. Nacionalmente ruim, particularmente ruim, a adoração do povo não estava tão boa assim, mas isso não impediu a Deus de abrir os olhos espirituais do profeta e dar a ele uma experiência particular. Há quem diga que esse é um chamado especial para o profeta. Há quem diga que isso aqui aconteceu no início. Divide-se opiniões. Eu sigo a primeira, que diz que isso aqui é um chamado especial para o profeta, porque se você ler o capítulo 1, verso 1, ele já tinha tido visões na época de Uzias. Essa é no ano em que ele morre. Uzias fica pelo menos 12 anos leproso, afastado do ofício de rei, e o seu filho é quem o substitui. Então essa visão é específica no meu ponto de vista. Ele diz: nesse ano eu vi ao Senhor. Ele está me ensinando que a crise da nação não impediu essa manifestação de Deus para ele. A crise dele no particular não impediu essa manifestação de Deus para ele. A adoração do povo não impediu Deus de se manifestar para ele. Eu subentendo que quando Deus quer fazer algo notório na nossa vida, não há nada nessa terra que possa impedir. Talvez, só talvez, eu estou ministrando para alguém que entrou por essas portas numa crise particular, numa batalha travada, e Deus me trouxe aqui para te dizer que isso não tem poder para impedir. Se Deus quiser se manifestar para ele, ou para você, ou para ela, nesse momento de adversidade, jogue a tua mão assim para o alto, se você crê nessa palavra bíblica, profética e verdadeira. Nada pode impedir, quando Deus quer se manifestar para alguém na sua particularidade. Nada pode impedir, quando Deus quer se manifestar para alguém na sua particularidade. Nós esperamos que ele se manifeste nos dias bons. Não, hoje eu estou alegre no culto, hoje eu já dei mais glória, hoje eu já adorei. É hoje que ele vem. Aí naquele dia que você entra assim, triste, cabisbaixo. E quem não faz isso não está sendo muito crente direito, né? Porque nem todo dia o crente está alegre, né, irmão? Irmão, eu não sei como é que pode esse crente. O cabra vive reclamando que está passando guerras. Eu não passo guerra. Tu não é crente direito. Eu não passo luta. Vai lá ver se tu é crente direito. Agora o crente que passa guerra, é claro que não é regra. É claro que não é regra. É só um ponto de vista. E um ponto de vista é o visto de um ponto. Agora que Deus se manifestou no ano de crise, no ano de batalha particular para o profeta, Deus se manifestou. Agora a pergunta é: por que é que Deus fez isso? Ele continua. Nesse ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto, e além de alto, sublime trono. Quando Uzias morre, o povo diz: agora acabou para a gente, porque Acais não é um rei tão forte assim. Agora as nações só estavam esperando essa brecha, vão arrebentar com tudo, vai acabar com Jerusalém. Há quem diga que o povo afrouxou suas mãos, há quem diga que o exército fica preocupado. Deus está dizendo: ei, Isaías, eu ainda estou assentado num alto e sublime trono. Ô Isaías, diga para o povo que eles perderam o controle, não sabem o que fazer, mas eu ainda sentado sobre um alto e sublime trono. Isso quer dizer que o controle está nas minhas mãos. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Cá para nós, baixinho, quantas vezes nós também pensamos que perdemos o controle e acabou. Deus talvez está te respondendo: ei filho, ei filha, eu ainda estou assentado sobre um alto e sublime trono. Quem manda nesse negócio aqui sou eu. Mas não para aqui a visão. E a orla das suas vestes, ou seu séquito na sua tradução, enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Eles estavam ensinando a Isaías e ao povo, posteriormente, 3 atributos imutáveis de Deus, ou incomunicáveis.
Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha com seus adoradores. Os incomunicáveis, vocês têm um pastor instruído, vocês sabem disso, são aqueles que só Deus tem. Onisciência, cobrindo o rosto. Onipresença, cobrindo os pés. E onipotência, com duas voando. Os rabinos dizem que quando Deus se manifesta assim, é porque a nação deixou de entender esses atributos. Eles dizem que quando a pessoa peca e não confessa o pecado, é uma afronta à onisciência de Deus e à onipresença. Não, ninguém viu. Não, o pastor não viu. O líder do meu ministério não viu. O meu esposo não viu. A minha esposa não viu. Aí os serafins estão dizendo: mas ele vê tudo. Eles dizem que quando o pecado não é confessado, isso é porque não teve um arrependimento. E quando não se tem um arrependimento, é uma afronta à onipotência de Deus. É como se eu estivesse dizendo: eu faço o que eu quero, quem manda em mim sou eu. Quando eu não confesso, porque não tem arrependimento. Quando eu escondo, é porque o líder humano não vê. A e B não vê, só eu quem sei. Eles estão dizendo: não, Deus sabe também. Quando eu não me arrependo, faço o que eu quero. É uma afronta à onipotência de Deus. E a onipotência de Deus implica nos dizer que se ele resolver cobrar, dá para nascer um macho nessa terra que impede ele de fazer alguma coisa. Eu vou dizer de novo: a onipotência dele nos implica dizer, numa linguagem bem simples para nós, se quiser cobrar, meu irmão, o maior exército dessa terra não livra o cabra da mão dele. O cabra mais poderoso dessa terra não livra o cabra da mão dele. O homem mais forte, valente, lutador dessa terra, ninja, não livra-o da mão dele. Isaías está vendo o serafim dizendo: cobrindo o rosto, onisciência. Cobrindo os pés, onipresença. Com as duas voando, onipresença ou onipotência. Ou os serafins cobrindo o rosto, dizendo: quem tem que aparecer é o meu Senhor. Oh glória. Quando eles estão com as duas voando, eles estão dizendo: eu estou pronto, ou nós estamos prontos para servi-lo. Quando eles estão cobrindo os pés, eles estão dizendo: apesar de tudo, nós temos reverência ao nosso Deus. E eles clamavam. Isaías diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A expressão hebraica ali são 3 adjetivos: Kadosh, 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 Adonai de Sevaot. 3 adjetivos, outro substantivo e outro substantivo. Kadosh, Kadosh, Kadosh é uma repetição. Nós chamamos no hebraico de superlativo absoluto. É quando está tendo uma ênfase na santidade de alguém, ou na santidade de Deus. Quando eles dizem santo, 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 eles estão dizendo: não há uma palavra. Ou mulher cananeia na sua Bíblia diz: uma fagulhazinha desse pão, os cachorrinhos comem. Preencheu ela para aquele momento. Uma fagulhazinha da glória de Deus. Mas os serafins estão dizendo: não é só uma fagulha, toda a terra está cheia da sua glória. A expressão estar cheia ali é completa pela sua glória. Sabe o que eles estão dizendo? Somente a presença de Deus pode completar. Somente a presença de Deus completa, preenche. Queridos, Dr. Brigham diz em um dos seus livros: há um vazio no coração do homem que nada consegue preencher. Por quê? Porque ele é do tamanho de Deus. E quem é que tem o tamanho de Deus? Esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Ele pode passar a noite toda vendo série na Netflix que não passa esse vazio. Ele pode passar o dia inteiro consultando com alguém que não preenche esse vazio. Ele pode passar o final de semana todo no carnaval bebendo, se drogando, se prostituindo. Esse vazio não é preenchido. Ele pode fazer qualquer atividade, mas esse vazio só é preenchido pela presença de Deus.
Toda a terra está cheia da sua glória. A continuidade, o verso 3: e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Não é com a glória, diz o texto. Se moviam com a voz do que clamava. A intensidade do clamor fazia os umbrais das portas se moverem. Simplesmente falando, a adoração é poderosa por demais, irmão. A adoração é impactante por demais. Eu sei que todo pregador fala isso, mas eu vou reforçar. O crente tem uma arma poderosíssima chamada adoração. Enquanto nós adoramos, meu irmão, Deus faz o que estava parado se movimentar. Conta-se que havia uma senhora que converteu-se a Cristo já havia uns 15 anos. Essa senhora tinha um esposo. O cabra era complicado por demais. E ela já 15 anos convertida, ele não se converteu. O cara bravo, um homem zarrão. Todas as vezes que ela ia para o culto, ela era do ciclo de oração. Ela ia para o culto e o cabra dizia, acaba 9 horas, 9h01 eu quero você aqui, viu? Então ela tinha que sair antes da mensagem um pouquinho. Quando era um pregador enjoado assim, ela gostava de sair antes. Mas tinha culto que ela gostava de ouvir a mensagem. Aí teve um dia que era o ciclo de oração, estava em congresso, festividade do ciclo de oração. Ela disse, ele disse, 9h01. E o pregador... Sabe? O marvado vai me dar um cascudo. E ela foi correndo para casa. Quando chega em casa, ela vai abrir a porta, ela está escutando alguém chorando. Ela disse, meu Deus, o que aconteceu? Ela pega a chave, abre a porta e vai devagarzinho. De repente ele vem chorando, abraça ela e diz, eu te amo, meu amor. Eu te amo. Ela disse, meu Deus do céu, 15 anos, quase 20 de casado. Esse cabra nunca disse que me amava. Ele não está bem, ele está passando mal. Ela disse, o que aconteceu, meu amor? Ele disse, filha, eu já disse que eu te amo. Ela disse, já é a 10ª vez que você está dizendo isso, eu estou até preocupada. Ele disse, filha, quando foi dando 10:09, eu estava aqui esperando você chegar para a gente brigar de novo. Mas de repente, quando eu disse, hoje eu não vou esperar ela vir não. Hoje eu vou lá na igreja, vou arrancar ela de lá e vou dizer, já passou do horário. Quando eu fui botar a mão na porta, isso aqui é para crente que crê nisso aqui. Se você não crê, eu te respeito. Se você não crê, eu te respeito, de verdade, te respeito. Quando eu fui colocar a mão, glória. Quando eu fui, isso aqui dá benção. Quando eu fui colocar a mão na porta, um varão de branco assim na minha frente, quero adorar ele como você adora. Glória. Os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E o lugar se encheu de fumaça. Até aqui Isaías está tranquilo. Mas depois que ele diz, e o lugar se encheu de fumaça, aí ele diz, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou, se fosse muito de nós dizia, eu habito no meio de um povo, e eu sou de lábios impuros. A perspectiva dele foi diferente. Ele disse, eu vou reconhecer que eu sou um homem de lábios impuros. E além de ser um homem de lábios impuros, eu habito, o termo ali é ato contínuo. Eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. A expressão ali é, eu estou morrendo. Eu não estou aguentando ter essa visão. Vaz. E as brasas, como cantaram aqui hoje, lugar de fumaça. Ele percebeu que o sacrifício tinha sido todo consumado. Há quem diga que era um dia do sacrifício anual. Eu não vou entrar nesses méritos, mas ele viu o sacrifício todo consumado. A presença de Deus tipificada por aquela fumaça faz com que ele reconheça, em primeiro lugar, quem ele era, ou quem ele estava. Em segundo lugar, o que ele estava fazendo. O encontro, observe que nunca isso havia. Ele nunca tinha percebido a intensidade de quem ele era e do que ele estava fazendo, até
até ele ter esse encontro com Deus, até ele perceber a santidade desse Deus. Esse encontro foi transformador para Isaías, porque em primeiro lugar fez ele reconhecer quem ele era, e depois o povo que ele estava habitando, e ele estava sendo, entre aspas, complacente com aquilo. Esse encontro de Isaías com Deus foi transformador, deixou uma marca indelével nele, o reconhecimento de quem ele era. Pastor Vinícius, são 8 horas e 45 minutos. Se eu chegasse aqui agora, principalmente o senhor, ou outro pregador, muito melhor do que eu, obviamente, e o senhor, mas eu sei que eu chegaria atrasado, eu ia me justificar com o senhor. Um exemplo, eu diria: pastor Vinícius, é porque eu estava vindo para cá agora e eu vinha a 120 por hora. E eu batia num caminhão a 120 por hora. 120, 240. Por isso que eu me atrasei. Aí o que o senhor ia fazer? Ia olhar para mim? Nem os amassados aqui é de fábrica. Ia olhar o carro ali fora, não está tão amassado assim. O senhor chegaria a uma conclusão: ou ele está mentindo, ou ele está... Porque quem é que bate de frente com um caminhão a 120, ele também a 120, e não tem nenhum machucado, o carro não amassa? Das duas, uma. Ou ele está mentindo, ou ele está com algum problema psicológico. Assim é aquele que disse que teve um encontro com Deus e não teve uma transformação. Porque Deus é muito mais poderoso do que um caminhão a 120, um carro a 120, ambos a 240. Ele é muito mais poderoso do que um choque de 240 por hora. É impossível ter um encontro verdadeiro, genuíno, bíblico com esse Deus e continuar do mesmo jeito que estava. Se eu chamasse Jacó para essa conversa, ele diria: irmão Átila, depois do Val de Jaboque eu andava assim, ó, teve uma marca na minha vida. Se eu chamasse Jeremias para essa conversa, ele diria: irmão Átila, depois daquele encontro com aquele varão, com a presença de Deus, eu nunca mais me... Depois da sarça ardendo, meu filho, foi um negócio fantástico na minha vida. Josué, e aí? Irmão Átila, quando eu vi ele falando com Moisés, eu disse: eu quero ser o próximo. E eu vi, se eu chamasse Paulo para a conversa, ele diria: irmão Átila, depois do caminho de Damasco, foram 3 dias sem ver. Hebraia, Sérgia, Daniel, e a conversa, como é que está aí? Irmão Átila, depois que eu vi o Gabriel, eu caí por terra. João, como é que foi? Irmão Átila, no Apocalipse capítulo 1, eu vi o Senhor no meio dos 7 castiçais e eu parecia que ia morrer. É impossível ter um encontro com esse Deus e permanecermos do jeito que nós estávamos. Das duas, uma: se nós falarmos isso, não tiver transformação, ou nós estamos mentindo, ou perdemos o controle psicológico. Mas eu estou convicto de que todos que me ouvem aqui nesta noite, ou desejam, ou já tiveram um encontro com esse Deus. Se eu estou com verdade na minha boca, uma mão para o céu é pouco demais. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, isso não havia incomodado Isaías outrora. Isso não havia o incomodado até então. Mas depois daquele encontro ele disse: por causa de ser um homem de lábios impuros, eu estou morrendo, eu vou morrer. Aí eu gosto do verso 4: mas todavia, em contrapartida, apesar de tudo, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva, que tirou do altar com um pegador de brasa, ou um tenaz na sua Bíblia, com um pegador de brasa, veio até a mim, tocou com ela nos meus lábios e disse, parafraseando, não está aqui, só porque você entenda: qual que era o problema que está fazendo você pensar que vai morrer? Meus lábios impuros. Qual que é o problema que está fazendo você pensar que vai morrer?
os meus lábios impuros. Problema resolvido. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui? Aquilo que estava fazendo Isaías pensar que estava morrendo, se sentir indigno de adorar, de fazer, ou de se portar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu fiz você ter esse encontro, não é para te matar, transformar. Tem brasas vivas nesta palavra bíblica, profética e verdadeira. Exalte o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Que nada o céu tem solução para. Depois desse encontro, não tem ninguém que é capaz. Agora, depois que nós temos o encontro com essa presença, depois que nós temos o encontro com esse Deus, o pouquinho que nós sabemos, o pouquinho de força que nós temos, nós queremos gastá-los no reino de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado. E esse encontro foi marcante. Transformou a vida de Isaías. Coloque a mão no seu coração comigo. Eu creio plenamente numa experiência particular com Deus. Mas eu creio plenamente que o Deus de Isaías ainda tem brasas vivas no altar, acessível para mim e para você nessa noite. Problema, Deus está dizendo, tem brasas vivas tiradas do meu altar, disponível para você nessa noite, no seu particular, que ninguém está vendo, e você está dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor transforme isso aqui. Deus está dizendo, tem brasas vivas no meu altar para transformar-lhes. Espírito Santo, desde o alto desta cabeça à planta desses pés, de uma forma toda especial, toque neste homem de Deus, nesta mulher de Deus, de uma forma especial, desde o alto desta cabeça à planta desses pés, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ministério de louvor.